algumas décadas, o Brasil começou a se desindustrializar e nossa liderança, prostrada pelo mito neoliberal, de que esse assunto de indústria é assunto do mercado, prostrado por uma economia política mentirosa que nos foi vendida como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, como a experiência demonstrou, que é o neoliberalismo, nós abrimos mão de ter uma política industrial e de comércio exterior e começamos a assistir uma concretude. A concretude é a seguinte: quando a Dilma chega em 2014, o Brasil tem um desequilíbrio na sua conta com o estrangeiro nos produtos industrializados de mais de 120. É assim, tudo que a gente compra do estrangeiro industrializado e tudo que a gente industrializa e vende para o estrangeiro, a diferença nesse segmento dá mais de 120 bilhões de dólares. Cada um aqui tem um celular 100% estrangeiro. As fibras das nossas roupas modernas, 100% estrangeiras. 76% da química fina dos nossos remédios, 100% estrangeiro. Lembrando que isso tudo se paga com dólar que nós não emitimos. 40% dos custos de produção da agricultura mais competitiva do planeta, importados do estrangeiro. Não temos um fertilizante nacional, não temos um implemento agrícola nacional, não temos um agrotóxico nacional, ainda que a gente ache ruim a agricultura em bases tradicionais com agrotóxicos defensivos, etc, etc. O fato é que nós importamos 40% dos nossos custos de produção no setor que nós somos mais competitivos. Na indústria automobilística, por exemplo, mais de 60% são componentes fornecidos em global source, ou seja, importados. Especialmente aquela parte de valor agregado mais alto, que é a mecatrônica, que hoje em dia é essencial nos nossos veículos. O fato, o número é este. Nós temos um desequilíbrio nas contas do Brasil com o estrangeiro, em dólar, de mais de 120 bilhões de dólares, só na parte comercial e industrial. E como é que nós não caímos em nós próprios ao devido tempo? É porque a humanidade experimentou, durante uns anos agora, durante uma década praticamente, um ciclo de super commodities. Então, graças a um pujante crescimento chinês, que já não é mais assim, graças a um ciclo importante de presença dos Estados Unidos no mercado, graças à presença da Europa crescente, mesmo o Mercosul tomou relevância para nós, o Brasil passou a vender essas matérias-primas de baixo valor agregado a preços absolutamente artificialmente altos. Por exemplo, eu trabalho na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, para pagar o gin das crianças, né? Eu trabalho na CSN, meu patrão está para me despedir, porque eu fico saindo para atender convites de estudante, mas dessa vez é pelo menos sexta-feira de noite. Mas lá nós vendíamos uma tonelada de minério de ferro, há 2 anos e meio atrás, por 190 dólares. Chegamos a vender por 38, há 5 meses atrás, estamos vendendo a 50. O Brasil vendia o petróleo, eu ajudei a fazer a lei de partilha. Como deputado federal, eu ajudei a fazer a lei de partilha. Essa que reserva 30%, todo o pré-sal para a Petrobras ser associada, ainda que generosamente permita nos 70%, né, qualquer capital. Nós fizemos uma coisa muito moderada, e porque a goela dos caras não tem fundo, nós vamos conversar sobre isso hoje à noite, não tem limite. Nós estávamos fazendo o cálculo, e isso aqui dá trilhão de dólar. Isso aqui dá trilhão de dólar, né? Nós fazíamos os cálculos da riqueza brasileira e comecei a sonhar, finalmente eu sei de onde vem o dinheiro para eu ver o meu país ainda na minha existência útil, né? Eu tenho 58 anos de idade, ou seja, estou falando de 20 anos para frente, eu posso ver o Brasil radicalizar uma transformação e eu estou vendo o dinheiro ouvindo a conversa, o pré-sal. Nós estávamos fazendo esses cálculos, o barril de petróleo estava a 110 dólares. Nós chegamos a vender um barril de petróleo há um mês atrás por 30. E assim, para não cansá-los, todos os produtos da tradição de commodities brasileiros, ou seja, produtos de baixo valor agregado, produtos in natura da agricultura, não caiu tão violentamente, mas caiu 17%, 20%, milho, soja, carne, tudo caiu de preço. Isso aqui é uma contribuição de um velho que já precisa estar com dor na junta para tomar um comprimido. Então, o que aconteceu com o Brasil? Quando você teve esse desequilíbrio nos financiamentos externos, houve uma pressão violenta para desvalorizar o real frente ao dólar. Por quê? De novo, desculpe, especialmente os estudantes de economia. Simples assim. Se tiver pouca banana amanhã na feira de Florianópolis, e muita gente, por alguma razão, quiser e puder comprar banana, e for ao mercado, o que acontece com o preço da banana amanhã? Sobe. Então tem pouca banana, muita gente calhou de querer comprar banana e de poder comprar banana, o preço da banana sobe.
Então o dólar no mercado de câmbio funciona, desculpe a metáfora, exatinho igual. Se você tem uma brutal necessidade de financiamento em dólar, não tem dólar suficiente, o preço do dólar em real sobe. E isso se irradia para os preços, e aqui está o segundo problema. Como é que nós administramos, desde o senhor Fernando Henrique, 99, como é que nós administramos este problema do desequilíbrio estratégico das contas do Brasil com o estrangeiro e os seus cíclicos efeitos na inflação brasileira, ou pelo menos na sensação de carestia e de aumento de preços no Brasil, puxados pela taxa de câmbio. O governo Fernando Henrique, veja como o Brasil é sofrido. Em 1998 eu fui candidato a presidente da República. Foi candidato o Lula, foi candidato o Fernando Henrique, e mais não sei quem. Primeiro, inflation target na literatura, que não tem correspondente em português, a prática da humanidade ninguém pratica, a não ser depois do Brasil, a Nova Zelândia está experimentando uma coisa melhor. Aqui no Brasil eles deram um nome pomposo de meta de inflação. O que é a meta de inflação? Anuncia-se, sem precedente no mundo, com 2 anos, 3 anos de antecedência, qual será a taxa de inflação do ano que vem, do ano 2 e do ano 3. E o Banco Central passa a ter um mandato vesgo de perseguir esta meta de inflação a qualquer custo. Ou seja, a macroeconomia, que tem mil variáveis, a taxa de câmbio, a taxa de juros, a taxa de emprego, a taxa de formação bruta de capital, a taxa de investimento, que é derivada daquela, a taxa de desemprego, que eu já falei, a taxa de investimento público direto estrangeiro, a taxa de... Enfim, a macroeconomia tem uma porção de variáveis, todas elas sujeitas à vida, aos seus dissensos, aos seus consensos, às suas contradições e tal. Nós agora resolvemos, desde o Fernando Henrique, dizer que uma das variáveis, e somente uma, está tabelada: a inflação. Como a inflação é um mal tremendo, nós nos vulneramos a receber isso como se fosse uma boa coisa. Ora, é preciso esclarecer neste ponto que a inflação boa é a inflação zero. A inflação, com ela não se deve ter qualquer contemporização. Eu fui ministro da Fazenda. Peguei a inflação com 3 ao mês e deixei com 0 ao mês. Portanto, não me confundam. Agora, uma forma e outra forma e outra forma, e mais uma outra e mais uma outra, há de garantir este valor. Eles introduziram este mecanismo tosco que não funciona em lugar nenhum do mundo. Só para vocês terem uma ideia, os norte-americanos têm o Fed, que é o banco central deles. O Fed americano é mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Então, o mandato do Banco Central americano é um estreito beco por onde ele tem que caminhar. Um olho na menor inflação, o outro no pleno emprego. E a crença aqui é que o pleno emprego gera inflação. Então o camarada tem que olhar aqui e achar o ponto de equilíbrio. É que nem o ministro da Educação. Ele tem que entregar a melhor educação com o orçamento que está apertado. É o ministro da Saúde, tem que entregar a melhor saúde com o orçamento apertado. No Brasil, só os bancos, e aqui é o que se trata, tem este privilégio da variável inflacionária estar tabelada ex ante. Se não acontecer, qual é o mecanismo para alcançá-lo por este itinerário? Taxa de juro. E aí, meus companheiros, minhas companheiras, acreditem, isso aqui não é economês. A esquerda, nós precisamos dominar esses assuntos para parar de apanhar feito um menino fujão da direita esclarecido. Juro, é uma variável absolutamente central para a gente especular com ela. Eu explico para vocês com a maior naturalidade, vocês, auditório maravilhoso que são, pega o fácil. Se a taxa de juros que o governo paga pelos papéis do governo for maior do que o lucro médio da roça, do comércio, da indústria, a economia para. Por quê? Porque se eu tiver dinheiro, por que eu vou acordar de madrugada para cuidar da minha roça? Por que eu vou pagar funcionário, ter confusão com o INSS, com o fiscal da prefeitura, do governo federal, para botar um negócio cujo lucro é menor do que eu botando o meu dinheiro no banco, o banco me paga. Mas a realidade brasileira é ainda mais dramática. Nós somos uma sociedade de alto pulso empreendedor e de baixíssimo estoque de capital de investimento. Somos um dos menores estoques de capital de investimento do mundo. Hoje está ao redor de 14% apenas, que é o que sobra da nossa riqueza produzida num ano,
para investir, que é a formação bruta de capital ou a taxa de investimento no Brasil. Portanto, nós somos uma sociedade agudamente dependente de crédito. E aí, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado a 380% se eu usar o cheque especial, a 340% se eu usar o cartão de crédito, ou a meros 25%, que é o que o governo, em média, paga pela especulação? Como é que eu vou tirar esse dinheiro no banco, botar num negócio que amanhã me retorna menos do que eu tenho que pagar para o banco de juros? Então, vejam bem, este é o busilis, este é o ponto, esse é onde é que nós introduzimos do estrangeiro para dentro o constrangimento que vai desconstituindo ciclicamente a nossa governança. A taxa de juros no Brasil hoje é 14,25%, a menor de todas. O governo paga. Em média, o lucro médio de uma companhia muito bem administrada no mercado é de 6%. Então aqui está a explicação porque a economia brasileira está parada. Aí 1,7% de brasileiros jovens chegam por ano ao mercado de trabalho e só serão incorporados se a economia crescer. E a economia está proibida de crescer. Não estou nem falando no sucateamento do nosso equipamento. Enfim, o gasto com defesa está abaixo do necessário. Quais são os dois gastos que estão acima de um padrão razoável? Um é a previdência social, não porque ela esteja em déficit. O brasileiro precisa dominar esse assunto. O Brasil tem um problema que é a evolução demográfica. Se eu estiver ficando chato, vocês me fazem um sinalzinho, você me avisa aí, mas eu estou apaixonado pelo auditório e resolvi fazer. Quanto é que está o tempo aí já? 2 horas e... Não, eu quero só, porque isso aqui é o que interessa, né? E aproveitar a inteligência de vocês catarinenses. Então, o Brasil tem o problema que a humanidade tem, que é a mudança demográfica. Na minha geração, quando o modelo previdenciário, um pouco mais, 20, 30 anos atrás, foi montado, nós tínhamos 6 pessoas ocupadas, ou seja, uma pirâmide etária, para financiar a aposentadoria de um brasileiro com perspectiva de vida inferior a 60 anos. Então era 6 para 1, funcionava. Isto foi mudando e hoje nós temos 1,6 brasileiro ocupado para financiar a aposentadoria de um brasileiro com expectativa de vida de 73 anos. Ou seja, não temos mais uma pirâmide etária, temos um botijão de gás etário, né? Poucos jovens, nós estamos crescendo uma barriga aqui de muitos gatões da meia-idade, né? Tipo assim, o orador que vos fala, e já um pedaço de idosos grandes. E esse bucho aqui vai passar para cima em 15 anos. É uma janela demográfica que vai se fechar. Portanto, nós temos que debruçar-nos sobre o assunto e refletir de forma progressista, solidária aos mais idosos, sobre este novo país que nós vamos ter. Então, nós não podemos ter uma atitude reacionária ao debate sobre questão previdenciária. Só que esse debate dá tempo, não precisa ferir direito de ninguém por uma circunstância. Como o problema não aconteceu de ontem para hoje, ele foi aparecendo, e como sempre os políticos, ao invés de tratar o assunto, foram fazendo um puxadinho aqui, um remedo acolá, um puxadinho acolá, de maneira que a soma dos arremedos e puxadinhos hoje, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuições patronais, contribuições trabalhadores, contribuições do setor público, etc. Ainda a Previdência brasileira é superavitária, ou seja, não está em déficit. É mentira, agora dói dizer, do Lula, do Fernando Henrique, da Dilma e muito mais desse calhorda que está querendo tomar conta do país, a mamarra, o senhor Michel Temer, que esteja em desequilíbrio a Previdência Social. Não está ainda, mas o país está. E a outra despesa, tenho chamado a atenção onde posso, esta sim está fora de qualquer propósito, fora de qualquer paradigma internacional, fora de qualquer propósito. Pronto. Nós vamos aplicar de juros sem 1 centavo de abatimento de principal. Este ano, 600 bilhões de reais com juro para a agiotagem de meia dúzia de bancos e das 10 mil famílias dos barões brasileiros. Este é o ponto. Então você tem uma carga tributária que está alocando 36% do PIB em impostos, uma sociedade com a sensação correta de que paga dobrado para viver, especialmente a classe média, porque paga imposto e plano de saúde, porque não acredita na saúde pública, paga imposto e educação privada, porque não acredita na educação pública, a não ser na universidade, que a classe média ainda tem um restinho, alguma volta na universidade, e eles querem privatizar, né?
não é justo, porque a classe média está pagando dobrado para viver, inclusive na segurança, porque o aparelho do Estado não está funcionando, a população está com medo, com razão, porque a violência exponencializou-se e há um custo crescente de vida pesando sobre a classe média, com segurança em condomínios, em seguro de carro, etc, etc, etc. Pois bem, este é o ponto. Nós não temos um modelo de administrar a economia minimamente correto. E agora, por que eu chamei a atenção dos amigos e das amigas, dos companheiros e das companheiras? Na semana que vem, eles vão apresentar um projeto de emenda à Constituição, que é a razão central do golpe. Os políticos se reuniram contra a Dilma para tentar parar a Lava Jato. PT, PMDB, claro que quando eu falo assim, eu não falo de todos. Tem gente muito boa no PT, gente muito boa no PMDB, é preciso nunca generalizar. Mas essa trempe que toma conta fez o golpe, está fazendo o golpe para parar a Lava Jato. O plutocrata, aquele que está na rua, lá, mandando mesmo no Brasil, que são os agiotas e essas 10 mil famílias de barões, eles querem tomar o orçamento, por quê? Porque no desequilíbrio que aconteceu, que eu tenho tentado descrever com essa chatice toda para vocês, a dívida é o reflexo desse desequilíbrio. Como você tem desequilíbrio, vai ficando endividado. E a dívida eles analisam como proporção do PIB. Então a dívida brasileira está indo num galope que parece que não vai mais dar certo pagar. Então eles precisam fazer o golpe para botar um interventor ali no controle do orçamento para gerar excedentes a qualquer preço para fazer a dívida pública como proporção do PIB voltar a decrescer. Ou seja, ao invés de baixar a taxa de juros, que não tem propósito de estar na altura que está, a gente pode conversar sobre isso, eu estou já ficando preocupado com a paciência que vocês estão me ouvindo, eles conservam essa despesa exorbitante, disparatosa, sem explicação técnica, e vão cortar tudo o que quiser. E vão meter na Constituição, vão tentar. Eu vou lutar, seja com que ferramenta for. Quero logo avisar a comissão de ética do meu partido, que eu não vou ficar comportado, porque isto é absolutamente intolerável. Eles querem meter uma emenda à Constituição, tabelando o gasto corrente brasileiro, com tudo, educação, saúde, aposentadoria, investimento, menos juro, que é a maior despesa de todas. Isto é absolutamente intolerável e revoga a Constituição de 88. Se alguém tem dúvida de que é um golpe em marcha, pelo protocolo de que o impeachment sem crime de responsabilidade já em si é golpe, mas o golpe não é isto, o golpe é isto que eu estou querendo dizer agora.